Nos registros do Novo Testamento, desenrola-se um dos acontecimentos mais marcantes para a humanidade. Naquela época, a fama de Jesus se espalhava como fogo pela Galileia e além. Ele realizou feitos extraordinários, curando os enfermos com um simples toque, multiplicando pães e peixes para alimentar as multidões famintas, e até mesmo acalmando as tempestades com uma palavra. Era um homem cujos atos e obras desafiavam toda a compreensão humana. Contudo, assim como o sol brilha sobre justos e injustos, também havia aqueles que o acusavam e duvidavam de sua divindade. Jesus lamentou: "Vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes." João capítulo 6, versículo 26. Muitos estavam preocupados apenas com as necessidades materiais, não compreendendo a profundidade de sua mensagem. E as dúvidas persistiam. "Eu e o Pai somos um", declarou Jesus. João capítulo 10, versículo 30. Revelando sua divindade de forma inconfundível, cumprindo a profecia: "Eu sou o Senhor e mais nenhum há, não há Deus além de mim." Isaías capítulo 45, versículo 5. Mas mesmo com essa afirmação, as sombras da incredulidade pairavam sobre alguns corações. Jesus também mencionou o paradoxo da incredulidade ao dizer: "Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo." João capítulo 12, versículo 47. Ele veio para trazer a redenção, não para condenar, mas muitos ainda se recusavam a crer, mesmo quando suas ações e palavras se alinhavam com as profecias antigas do Antigo Testamento. Assim, a fama de Jesus naquela época era marcada por esses contrastes intrigantes. Ele realizou milagres extraordinários, como a cura de enfermos e a ressurreição de mortos, o que atraía seguidores fervorosos. No entanto, também provocava acusações e dúvidas, à medida que suas palavras desafiavam as normas e as crenças estabelecidas. Os atos e obras de Jesus tinham consequências profundas, dividindo corações e mentes. Eram como um convite à redenção, uma mensagem de esperança para aqueles que acreditavam, mas também um mistério a ser explorado para aqueles que duvidavam. A narrativa se desdobrava e a história da redenção ganhava cada vez mais complexidade e significado, alimentando a busca eterna pela verdade sobre Jesus, o Filho de Deus. Naqueles tempos de intensas expectativas e questionamentos em torno de Jesus, havia uma figura que pairava sobre a Galileia com sombras de intrigas e perigos: Herodes Antipas. Herodes era tetrarca da Galileia e Pérea, e seu papel naquela época era complexo e repleto de intrigas políticas. O contexto se desenrolava com João Batista, um profeta audacioso e corajoso que proclamava mensagens de arrependimento e justiça nas terras de Herodes. As palavras de João atingiram o próprio tetrarca, que tinha uma consciência pesada devido a seus atos, incluindo o divórcio de sua esposa e casamento com Herodias, a esposa de seu irmão. João Batista, sem temer as consequências, confrontou Herodes Antipas por essas ações, denunciando publicamente seu relacionamento com Herodias como algo contrário à lei judaica e à moral. Isso criou um caldeirão de tensões na corte de Herodes. As Escrituras já haviam previsto esse choque. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, está escrito: "Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais." Essa profecia que fala do precursor do Messias apontava para João Batista, aquele que prepararia o caminho para a chegada de Jesus. No entanto, o confronto de João com Herodes teve graves consequências. Herodias, enraivecida pelas críticas de João, tramou a sua prisão e eventual decapitação. A decisão de Herodes foi influenciada por fatores políticos e sua relutância em desagradar Herodias e seus convidados em um banquete. A execução de João Batista foi um evento marcante e sombrio naquela época, uma demonstração de como as forças políticas e as intrigas palacianas poderiam se opor à justiça e à verdade. Além disso, esse evento preparou o terreno para o próximo capítulo da história: o confronto de Jesus com Herodes.
A fama de Jesus e seus ensinamentos sobre arrependimento e redenção eram ecoados pelo martírio de João. Assim, o confronto com Herodes estava próximo, e a história ganhava um tom de suspense, pois as consequências dessa confrontação moldariam profundamente o destino de Jesus e sua missão. Chegou o momento crucial em que Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e Pereia, manifestou seu interesse em conhecer Jesus. As notícias sobre os feitos e as palavras de Jesus haviam chegado aos ouvidos do governante, e ele estava curioso para ver o homem que causava tanto alvoroço. Este encontro era mais do que um simples encontro de duas figuras proeminentes da época. Era um ponto de viragem na narrativa da redenção. Sabia-se que Herodes já havia mostrado interesse em Jesus após a execução de João Batista. Na verdade, ele acreditava que Jesus pudesse ser João ressuscitado dos mortos, tamanho era o poder de sua fama e influência. O encontro ocorreu em um momento crítico, e a atitude de Jesus era notável. Ele permaneceu inabalável diante das perguntas de Herodes, que esperava ver algum milagre. Jesus não atendeu às expectativas mundanas de Herodes, pois sua missão ia além dos truques e maravilhas temporais. No entanto, a Bíblia nos revela que Jesus não respondeu a Herodes com um silêncio condenatório, mas com uma mensagem mais profunda. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: "Sai daqui e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te." E disse-lhes: "Ide, e dizei àquela raposa: eis que expulso demônios, e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado." Lucas, capítulo 13, versículos 31 e 32. Essas palavras de Jesus continham uma mensagem enigmática, apontando para a sua jornada de redenção, que culminaria em sua crucificação e ressurreição no terceiro dia. Ele sabia o que estava por vir, mas não alterou o curso dos eventos, pois tudo estava de acordo com o plano divino de redimir a humanidade. O encontro de Jesus com Herodes, apesar de breve e aparentemente infrutífero aos olhos humanos, foi um momento crucial na história da redenção. Marcou o confronto entre o poder terreno e o divino, a curiosidade e a incredulidade. Foi um testemunho da missão de Jesus como o Messias prometido, que veio não apenas para realizar milagres visíveis, mas para trazer a redenção espiritual e eterna àqueles que acreditavam. O palco estava pronto para o próximo ato na saga de redenção. O julgamento de Jesus, conduzido por autoridades religiosas e políticas, ocorreu em um cenário repleto de intrigas e intrigas. As Escrituras haviam profetizado esse momento com clareza. O Salmo 22, que começa com as palavras: Deus meu, por que me desamparaste?", ecoou os sentimentos de Jesus no momento de maior angústia. Ele sabia que a hora de cumprir o propósito divino estava se aproximando, e o julgamento seria um dos passos inevitáveis nesse caminho de redenção. O julgamento de Jesus foi uma encruzilhada, onde os líderes religiosos e políticos esperavam encontrar falhas em seu caráter e missão. Herodes Antipas, que já havia se encontrado com Jesus, estava entre aqueles que estavam ansiosos por esse julgamento. Ele esperava que Jesus realizasse algum milagre diante dele, mas Jesus permaneceu firme em seu propósito divino. As profecias de Isaías, como aquela que descrevia o servo sofredor, ressoaram de maneira poderosa nesse momento, e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Essas palavras descreviam com precisão a postura de Jesus durante seu julgamento. Ele não se defendeu com palavras, mas manteve-se em silêncio, confiando na vontade do Pai. O julgamento de Jesus, que resultou em sua condenação à crucificação, foi um dos momentos mais sombrios e cruciais da história. No entanto, também foi o cumprimento das profecias antigas e do plano divino de redenção. Aquele que veio para trazer a salvação à humanidade estava disposto a sofrer, mesmo diante da injustiça, para que as promessas de Deus fossem cumpridas. Com esse encontro, a história seguia em direção ao ponto culminante da redenção.
A morte de Jesus na cruz e sua ressurreição estavam prestes a cumprir as promessas divinas de perdão e vida eterna para todos os que depositassem sua fé nele. Chegamos ao ponto culminante desta emocionante jornada de redenção. A crucificação de Jesus, que parecia ser o fim de todas as esperanças, revelou-se, na verdade, o início de uma nova era de redenção e esperança. A história das Escrituras estava se desdobrando perfeitamente. A profecia de Isaías, capítulo 52, versículo 13, que proclamava que, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, encontrou seu cumprimento indiscutível na ressurreição de Jesus. O túmulo vazio na manhã de Páscoa ecoou a promessa de que o Messias não permaneceria na sepultura. O Salmo 16, versículo 10, também encontrou seu cumprimento neste momento glorioso. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O túmulo vazio testemunhou que a promessa de Deus se cumpriu em toda a sua glória. A ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, transcendia as expectativas humanas e as limitações terrenas. Era o cumprimento de cada detalhe das profecias e o início de uma nova era de redenção para a humanidade. Os eventos da ressurreição não eram apenas o cumprimento de profecias, mas também o cumprimento da promessa divina de perdão e reconciliação. O que parecia ser o fim se tornou um novo começo, uma redenção completa e triunfante para toda a humanidade. A mensagem de redenção de Jesus, que ele compartilhou com as multidões e enfrentou com coragem os desafios de sua missão, alcançou seu ápice na ressurreição. Ele venceu a morte, proporcionando uma nova esperança a todos que acreditam em seu nome. E assim, nossa jornada pela narrativa da redenção atinge o seu ápice. Testemunhamos o cumprimento das profecias antigas, os encontros de Jesus com figuras poderosas, os confrontos com as trevas e, finalmente, a gloriosa ressurreição que trouxe vida e esperança a todos nós. No entanto, lembre-se de que esta é apenas uma parte da história. A história da redenção de Jesus é vasta e profundamente significativa. Há mais a descobrir, mais a aprender e mais a experimentar. Se você foi tocado por essa narrativa e deseja continuar explorando o incrível plano de redenção que Deus tem para a sua vida, nós o convidamos a se aprofundar mais. Não permita que essa seja apenas uma história distante. Deixe-a se tornar uma parte viva e ativa de sua própria jornada espiritual. Assim como Jesus se encontrou com Herodes, enfrentou o julgamento e ressuscitou triunfante, ele também deseja se encontrar com você para que você experimente a redenção e a vida abundante que ele oferece. Agora o convite está diante de você. Se você gostou desta narrativa e deseja receber mais conteúdo inspirador e espiritual, não deixe de se inscrever em nosso canal. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e redenção, onde cada capítulo revela mais da incrível história de amor de Deus por nós. Além disso, lembre-se da importância de curtir e compartilhar este vídeo. Ao fazê-lo, você nos ajuda a continuar nosso trabalho de compartilhar a mensagem de redenção com mais pessoas ao redor do mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. A redenção está ao seu alcance. Não a deixe escapar.